Paz do Senhor, minhas irmãs. Eu quero louvar ao Senhor por essa oportunidade de poder estar aqui juntamente com vocês para mais uma semana. Essa semana nós vamos falar a respeito da ação do Espírito Santo, falando simbolicamente daquilo que ele representa, né? A palavra de Deus nos mostra alguns símbolos que representam a pessoa do Espírito Santo, né? Ele é representado pela pomba, pelo fogo, pela água, nuvem, pela luz, pelo vento, pela unção, pelo selo, pelo penhor, alguns acrescentam a mão, né? Então, o Espírito Santo, ele é representado por alguns símbolos, né? Mas nós não devemos nos esquecer que o Espírito Santo é Deus. Ele é a terceira pessoa da Trindade, ele é Deus em essência, ele é da mesma essência, ele tem o mesmo poder, ele é poderoso como o nosso Deus, ele faz, ele opera, ele realiza. Quando nós olhamos para a palavra de Deus nos revela que ele é Deus, juntamente com Deus Pai, com Deus Filho. Ele não é apenas uma influência ou simplesmente poder, ele não é um arrepio, não, ele é Deus, né? Ele possui atributos pessoais, ele juntamente, ele pensa, ele sente, ele determina, e assim como Deus Pai e Deus Filho, ele é digno de toda adoração, de todo louvor. Ele é o nosso amigo mais íntimo, né? Nas horas mais difíceis é ele que está conosco, ele habita em nós, ele intercede por nós, ele nos leva até essa íntima comunhão com o Pai, né? Ele nos ajuda nisso, ele nos ajuda no momento da nossa adoração, ele é o agente da salvação, ele nos convence, né? A palavra de Deus fala que o Espírito Santo, ele convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Então é por meio dele que o pecador, ele é convencido de que ele é pecador e que precisa dessa graça, dessa misericórdia, dessa reconciliação com Deus. Ele nos revela a verdade de Cristo, ele realiza em nós o novo nascimento, quando nós aceitamos Jesus, quando nós cremos na mensagem do Evangelho e nos rendemos ao Senhor. É ele que produz em nós este novo nascimento, ele nos torna membros do corpo de Cristo, nós somos ali enxertados na videira verdadeira, não é? Na nossa conversão, ele nos santifica, ele faz morada em nós, ele é o nosso mestre, porque ele nos ensina todas as coisas, né? É o nosso mestre, porque ele está conosco, a cada dia ele abre o nosso entendimento para a palavra, ele nos faz compreender, nos faz entender, nos revela, ele nos inspira, nos direciona, ele nos ajuda, sabe, a cumprir o ID do Senhor, porque ele nos inspira na pregação do Evangelho. Quando nós somos batizados com o Espírito Santo, nós recebemos esse revestimento de poder, esse poder, sabe, para falar com ousadia, com autoridade, para cumprir, sabe, e para cumprir o ID do Senhor, obedecendo essa ordem imperativa do Senhor para todos nós, né? Então o Espírito Santo, ele está conosco, ele nos guia em toda a verdade, ele nos alegra, ele nos consola, ele nos enche de poder, ele nos capacita para cumprir a ordem do Senhor. Ou seja, ele é digno de toda honra, ele é digno de toda glória, de todo louvor, de toda adoração, a despeito daquilo que ele simbolicamente é representado. Que você não se esqueça, ele é Deus. Nós estamos falando de Deus, nós estamos falando de alguém muito especial que está conosco todos os dias, que faz morada em nós, que nos ajuda, que nos auxilia, que nos direciona. É o nosso amigo mais íntimo, ele é fiel, sabe, ele não nos deixa, está sempre conosco, em momentos mais difíceis, é ele que nos abraça, sabe? É ele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, ele nos ajuda em tudo. Então esse é o nosso querido amigo Espírito Santo, e eu queria aproveitar esta oportunidade para falar dele, não só apenas simbolicamente, mas trazer um texto que eu creio que é maravilhoso, esse texto, e que o Senhor fale conosco nesta tarde, em nome de Jesus. Está lá em Isaías 61, este grande profeta de Deus, usado para falar, é o profeta messiânico, né, que nós dizemos, e ele é usado aqui para trazer a revelação do Senhor Jesus.
e consequentemente da ação do seu Espírito. A palavra do Senhor diz assim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por alegria, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Quando nós olhamos para este texto, nós vemos aqui o profeta falando a respeito de como seria o ministério de Cristo, né? A salvação, ela seria proclamada, Jesus seria um instrumento, Deus encarnado seria este instrumento. E quando nós estudamos a respeito de todo o ministério de Cristo, nós vemos o quanto o Espírito Santo ele agiu, ele através do ministério de Jesus, ele operou através do ministério de Jesus. Nós sabemos que Jesus aqui como homem, ele era homem, 100% Deus, mas muitos dos milagres, muito daquilo que Jesus operou e realizou foi através da ação do Espírito Santo, né? Nós vemos ali desde o seu batismo, né, que o Espírito Santo, ele ali como forma corpórea de uma pomba, ele desce sobre Jesus. Ali nós temos a presença da Trindade bem descrita dentro do texto, Deus Pai falando, o Espírito Santo descendo em forma corpórea de pomba e Jesus sendo batizado nas águas por João Batista. Então nós vemos aqui que o profeta ele vai falar do Senhor, como seria, e Jesus ele lê esse texto quando ele está ali na sinagoga no dia de sábado, e ele é dada a oportunidade de ler um texto, ele vai ler esse texto e aplicar a ele mesmo. O profeta está falando de Jesus e Jesus pega esse texto e aplica a ele mesmo. Ele vai dizer: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas, a proclamar, a ungiu para pregar boas novas, enviou-me a restaurar os contritos de coração. E nós temos vivido isso, né? Quantos de nós não éramos assim, contritos de coração, andávamos numa situação difícil, era um vazio dentro de nós, mas o Senhor, ele nos restaurou, ele trouxe as boas novas da salvação para nós, ele nos restaurou nosso coração, ele trouxe liberdade, porque ele foi ungido para trazer liberdade aos cativos. Nós éramos presos, eu não falo de prisão física, mas prisões espirituais, estávamos, sabe, presos nos nossos próprios pecados, nos nossos delitos, nós estávamos subjugados pelo Deus destes séculos, mas o Senhor veio e nos libertou, ele nos pôs em liberdade, ele nos libertou, ele abriu a prisão, ele soltou aqueles que eram presos. Isso é maravilhoso. Quantas vezes nós vemos pessoas que estão debaixo de depressão, de angústia, tomando remédios, sabe, controlados. Eu, quando ganhei meu filho Pedro, eu fiquei olhando da janela do hospital e eu fiquei de frente para um centro que trata de pessoas com problemas mentais, né, que estão ali em tratamento, e nós que temos os nossos olhos espirituais abertos, nós que temos um entendimento da palavra do Senhor, nós vemos quanto Satanás e os seus demônios, eles subjugam as pessoas e colocam as pessoas ali, e quem olha e quem vê pensa, é demente, é um doente mental, sabe, e precisa de tratamento, precisa de remédio. Mas quando nós olhamos, muitos deles, o que precisa é realmente de uma libertação, para ser curado, para ser restaurado, sair dessa opressão de demônios e ficar livres. Então ele veio para trazer isso, para trazer a liberdade aos cativos, a abertura de prisão aos presos, para pregoar o ano aceitável do Senhor, sabe? Hoje é o dia oportuno, essa é a hora oportuna, o dia da vingança do nosso Deus. Sabemos que um dia ele virá. Hoje nós estamos aqui e ele é o nosso advogado fiel, mas virá o dia que ele será o justo juiz e ele vem para cumprir a sentença. Agora ele advoga, sabe? Ele intercede por nós juntamente com o Espírito Santo, ele nos ajuda, mas naquele grande dia ele virá como juiz, ele virá para decretar, para bater o martelo. Tomemos cuidado, fiquemos atentos em nome de Jesus, a ordenar a vingança de Deus, a consolar todos os tristes, e é isso que eu quero falar. Jesus, ele veio para consolar todos os tristes. Eu não sei como você está, mas o Senhor veio para consolar a minha vida e a sua vida. O Senhor, nesta tarde,
Ele vai ordenar acerca dos que estão em Sião, de ornamento de cinza, óleo de gozo por alegria, veste de louvor por espírito angustiado. Sabe, a vontade do Senhor é que eu e você sejamos felizes. A vontade do Senhor é que nós tiramos mesmo saímos dessa condição de tristeza, de amargura de alma, que eu e você se encha da alegria do Espírito Santo. O Espírito Santo também é uma alegria na minha vida, na tua vida. Ele vem, sabe, para nos consolar, para nos confortar. Todos nós passamos por momentos difíceis, todos nós choramos, todos nós perdemos alguma coisa ou pessoas queridas. Todos nós passamos por momentos que nós precisamos e necessitamos de um consolo. E eu digo para você que o verdadeiro consolo vem do Senhor, o verdadeiro consolo vem de Deus. Só Ele pode trazer, sabe, esse ornamento, sabe, tirar essas cinzas da minha vida, da tua vida, e nos dá, sabe, derramar sobre as nossas vidas o óleo da alegria, sabe, nos dá vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Nesta tarde, que o Senhor derrame sobre mim, sobre você este óleo da alegria, que o Senhor nos vista mesmo com essas vestes de louvor, para que nós possamos nos alegrar na sua presença. Então que você receba dessa unção em nome de Jesus Cristo, que você seja tocada pelo Espírito Santo, que você receba dessa alegria, sabe, que você se levante em nome de Jesus das cinzas mesmo, que você sacuda essa poeira e que você receba dessa graça, desse poder, sabe, essa unção de poder sobre a minha vida e a sua vida, sabe, esse revestimento para que nós possamos fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. No versículo 7 ele vai dizer, olha, mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor e vos chamarão ministros de nosso Deus, comerei das riquezas das nações e na sua glória vos gloriareis. Sabe, nós nos gloriamos, nós nos alegramos, nós ficamos felizes quando aquilo que o Senhor nos usa para fazer, porque nós por nós mesmos não fazemos nada, mas nós somos apenas um instrumento do Senhor. Mas quando o Senhor opera através da minha vida e da tua vida, nós também nos alegramos, nós também nos regozijamos, e o nome do Senhor, ele é glorificado, né? Aí ele vai dizer, olha, por vossa dupla vergonha e afronta, exultarão pela sua parte, pelo que na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Uma palavra, uma promessa feita a este povo que aceitaria essa boas novas, que reconheceria ali Jesus como Senhor, como Messias, o esperado das nações. Nós bem sabemos que eles rejeitaram o nosso Senhor, mas eu e você, nós o recebemos, e hoje nós só temos motivos para nos alegrar. Havia um vazio dentro de mim, um vazio dentro de você, que não era preenchido por drogas, por álcool, por prostituição, por fornicação, nada preenchia. Eu lembro que estava tudo bem na minha vida antes mesmo de eu me converter ao Senhor, estava tudo bem na minha vida, família bem, casa bem, ministério bem, tudo em paz, mas e havia ali um vazio, algo que faltava, nada preenchia. E quando eu me rendi verdadeiramente aos pés do Senhor, quando eu me converti, porque só ir para a igreja não basta, né? Só ir na igreja não basta, a gente precisa se converter, se render, se entregar verdadeiramente. E quando eu fiz isso, e quando eu me rendi, me entreguei mesmo, e abri mão das minhas vontades, eu fiz aquilo que Jesus disse, né? Que aquele que quiser vir pós mim, que negue a si mesmo, então tome a sua cruz e siga-me, né? E eu fiz isso, eu neguei a mim mesmo, eu tomei a minha cruz e comecei a seguir a Cristo, e aquele vazio foi preenchido, fui batizada com o Espírito Santo, e hoje eu só glorifico ao Senhor, porque essa presença, essa graça, essa unção, essa presença do Espírito Santo, que por mais que nós falamos dos símbolos dele, mas que não nos esqueçamos, irmão, ele é Deus em nós, ele habita em nós, ele nos ajuda, ele está conosco todos os dias, ele será o responsável de nos levar, nos apresentar ao Senhor, né? Subirá conosco. Esse Espírito Santo, ele é maravilhoso. Então que esse símbolo de unção, que você receba desta unção, que ele te toque nesta tarde, que ele te envolva, que você receba dessa alegria, que você se encha desta graça, que ele fale com você, que você permita que ele te
toque a cada dia, sabe, que Ele te envolva, sabe, que Ele te ajude na sua comunhão, na sua adoração com Deus, que você permita que Ele tenha mais liberdade para agir, isso é para mim também, mais liberdade para agir, que Ele abra os teus olhos, que Ele abra os teus ouvidos, que Ele te faça mais sensível à sua voz e que você seja esse instrumento, que você receba dessa alegria, sabe, que você receba dessa graça, que você seja esse instrumento do Senhor, assim como o nosso Senhor foi usado, Ele mesmo disse que nós faríamos as mesmas obras que Ele fez e obras maiores nós faríamos, porque Ele ia ao Pai, mas nos enviaria o Consolador, não nos deixaria órfãos, nós não somos órfãos, nós não estamos abandonados, nós temos o Senhor conosco, você não está só, se alegre nesta tarde, Ele está aí com você, Ele te conhece, Ele te entende, Ele te compreende, Ele te ajuda, você precisa, Ele te ajuda. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus, abençoa as minhas irmãs em Cristo, aqueles que ouvirão esta palavra, meu Deus, que o Teu Espírito Santo venha mesmo como uma unção nova, fresca, sobre as nossas vidas, que todos nós sejamos cheios desse poder, dessa graça, dessa unção, que o Senhor manifeste, meu Deus, o poder do Teu Espírito na vida de cada uma, usa as Tuas servas, usa os Teus servos, meu Deus, que o Senhor faça a Tua vontade, cumpra os Teus propósitos, é o que eu te peço, meu Senhor, e já te agradeço, que você fique na bênção e na paz do Senhor Jesus.